Jesus esteja entre todos nós. Continuando, falando sempre sobre os profetas, desde que continuou, a gente já explicou quem são eles, por que eles têm que vir, por que eles estão sempre em nossos meios, mas a gente tem, essas últimas vezes que eu falei, a gente tem que saber definir qual que é o bom profeta e qual aquele que veio com a simples ideia de nos prejudicar, de nos enganar. E isso acontece a qualquer pessoa, gente. Então a gente tem que estar sempre atenta, sempre esperta, com a esperteza pronta. Jeremias e os falsos profetas. Luís, espírito protetor, em Paris, em 1861. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Divulgam as visões do seu coração e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, tereis a paz, e a todos aqueles que marcham para a corrupção de seus corações. O mal não acontecerá convosco, mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor? O que ouviu e entendeu o que ele disse? E não enviava esses profetas, e eles corriam por si mesmos. Não lhes falava nada, e eles profetizavam. Ouvi o que disseram esses profetas, que profetizam mentira em meu nome. Dizem, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam mentira e cujas profecias são apenas seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual o fardo do Senhor? Vós lhes direi: vós mesmos sois os fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, versículo 23, 25 e 26. É a respeito dessa passagem do profeta Jeremias que vos falar, meus amigos, que quero vos falar. O profeta, em nome de Deus, disse: é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que desde aquela época os charlatães e vaidosos abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo e prediziam por dinheiro as boas coisas e agradáveis. Esse tipo de enganação era muito comum entre o povo judeu e fácil é compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas que não passavam de impostores ou fanáticos. Não pode haver nada mais esclarecedor do que essas palavras. Não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falava nada, e eles profetizavam. Mais adiante ele diz: ouvi esses profetas que proferiram mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei, indicando assim um dos meios empregados para explorar a confiança que o povo tinha nele. A multidão, sempre crédula, não contestava a veracidade dos seus sonhos ou de suas visões, sempre achava isso natural e sempre convidava os profetas a falarem.
Após as palavras do profeta, meditai também sobre os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Pois entre os desencarnados há também os que têm o prazer de enganar, quando encontram ocasião. Esses enganados são bem entendidos os médios, que não tomam a necessária precaução. Eis aí, sem dúvida, um dos maiores obstáculos contra o qual muitos esbarram, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova na qual somente pode triunfar orientando-se com prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para que vós mesmos não vos torneis falsos profetas. Isso daqui foi dito para os médios, né? É o que eu canso de falar, né? Nós temos que estar sempre com a anteninha ligada, sempre orando, sempre pedindo, estudando, principalmente, para ter determinados conhecimentos. E muitos, mas não é só na nossa religião, é nas outras também. Que às vezes tem estudo, as pessoas se mandam, não aparecem, ficam doentes, essas coisas. E a gente precisa saber, conhecer e ajudar aqueles outros também que entram nessa, né? E então, é preciso ter muito cuidado mesmo, gente, porque... E muitos também não levam a sério, né? Muitos não levam a sério. Muitos médios chegam nos seus centros, sentam lá, escutam o evangelho, recebem seu sofredor, seu guia, né? E depois vão, já cumpri a minha obrigação. Mas a obrigação do médium não é só essa. Ele tem que estar sempre avisado, estudar. Ai, mas que emulação, é chato. Ai, eu não gosto de ficar lendo. Mas é necessário, gente. É necessário, né? Se fosse uma revista falando coisaiada, bestalhada, porcariada, daí sim encontrava um tempo, né? Encontrava um tempo. Ai, que maravilha, você viu o que fulano falou? Você viu a mídia? Você viu como é que está o negócio? E assim por diante. Só que, como já foi falado, nós temos que ter a preocupação maior na nossa vida espiritual, não na material. E por assim vai, né? Os profetas todos dizendo, sempre cultuando as coisas certas para nós, sempre mostrando o caminho. E nós temos que dar muita razão e entender e também respeitar o que eles falam e ensinar aqueles que estão desavisados. Nossa, você viu o que aquele espírito falou? Nossa, que beleza! Então, até nisso a gente tem que prestar atenção e falar, nossa, você se refere a quê? O que foi falado? O que você entendeu disso? Né? Não vai aceitar, porque isso, porque ele falou aquilo, porque ele falou aquele outro. Isso é coisa de todo o centro, todos os trabalhos, todas as reuniões, que serve de base também, como estudo, como orientação para todos nós, gente. E terminando, que tudo de maravilhoso acontece em nossos lares, gente.